Vibe Mundial FM. E o nosso tema hoje é saúde e espiritualidade. Então, que possamos captar a energia de paz, de amor, de alegria, de esperança, principalmente neste mês de janeiro. Todos nós queremos iniciar um novo ciclo de mudanças em nossa vida, e o nosso planeta também precisa de cura para que possamos viver mais livres e, através da liberdade, convidarmos as pessoas que estão à nossa volta e que amamos, gostamos e convivemos a serem também livres. Então, hoje, falar de saúde e espiritualidade é falar de duas situações que, na verdade, elas se fundem. Na busca da saúde, quando nós entendemos a complexidade do ser humano e principalmente a dificuldade em conceituar, nós vamos lá no conceito de uma resolução da Organização Mundial de Saúde, no ano de 1999, ela diz assim que saúde é um estado dinâmico e completo, bem-estar físico, mental, espiritual, social e não apenas a ausência de doença ou de enfermidade. Então, nós entendemos que não basta apenas você não manifestar uma doença. O importante é que você se olhe dentro de uma visão multifacetada. Então, independentemente do culto, da prática religiosa, da sua dimensão espiritual, todos nós, muitos estudos inclusive, têm demonstrado que a espiritualidade, a prática religiosa, o acreditar em Deus, ou ter uma perspectiva de fé e de esperança, ela atua na saúde de uma maneira integral. Existem alguns estudos que dizem que casos de depressão, de uso de drogas, prevalência de ansiedade, de suicídio em pessoas religiosas ou pessoas que têm uma busca espiritual, porque eu digo, não basta a pessoa ser religiosa, ir a um templo ou uma casa 2, 3 vezes na semana, quando ali não está a verdade dela, ou apenas está ali a culpa, para minimizar a culpa, ou a vergonha, ou alguns erros que ela comete. Então, espiritualidade é, na prática clínica, esse senso de autorrespeito, de respeito aos outros, de reverência à vida, onde, então, nós dizemos que a pessoa espiritual é uma pessoa que está conectada também ao todo da vida. Pessoas espiritualizadas, elas normalmente têm uma ética, uma moralidade, uma relação consigo mesma muito mais bela, né? Porque ela não está vendo ou vivendo apenas na matéria. Então, quando nós tratamos um paciente, principalmente dentro da visão da homeopatia, dos florais, que faz parte da medicina vibracional, nós costumamos abordar, como você tem alguma religião, alguma prática religiosa, busca a Deus, né? Tem uma prática de vida saudável que te conecta a uma hierarquia ou a uma frequência vibratória mais alta. Isso por quê? Porque muitas pessoas, quando elevam a sua calibragem, elevam o teor dos pensamentos e dos sentimentos, elas acabam percebendo que o cérebro naturalmente vai produzir aí algumas endorfinas, dentro delas a serotonina, a dopamina, alguns até a ocitocina, e isso melhora a relação familiar, melhora a relação com o cônjuge, melhora a relação no trabalho. Então, todos nós, e temos um corpo material que é influenciado pelo teor dos pensamentos, sentimentos e emoções que todos nós produzimos. Existe um corpo,
mas existe a energia dentro do corpo. Então, e essas energias, elas têm um intercâmbio direto. E nós chamamos desse intercâmbio, alguns pontos, como chakras, que são centros energéticos. Então, uma pessoa, se ela fica num estado onde ela fica só lembrando de coisas desagradáveis, ou presa ao passado, ou uma mágoa, ou uma marca emocional, essa pessoa, ela tende a adoecer. Inclusive, existem muitas situações onde a pessoa, ela própria, ela diz que a mágoa, o estado enfermiço da mágoa, muitos anos, décadas presa a uma circunstância, ela acabou desenvolvendo um câncer ou uma doença, um tumor. Então, hoje falar de espiritualidade, falar de saúde, é falar da nossa intenção principal de respeitar a si mesmo o tempo todo e de nos colocarmos diante da vida e das pessoas também com quem convivemos com o mais profundo respeito. Hoje nós estamos vivendo momentos onde parece que está na moda a rebeldia, né? Filhos não respeitam pais, né? As pessoas não têm uma reverência muitas vezes ao idoso ou aquele que já passou por experiências e que, portanto, é mais experiente ou maduro ou sábio. Nós estamos vivendo aí momentos onde as pessoas, elas vivem a famosa transgressão. Então, é muito importante hoje entender que a intenção de respeitar a si o tempo todo, ela é uma atitude espiritual. Existe uma frase de Mark Twain que diz: o homem não consegue ficar confortável sem a sua própria aprovação. O que significa isso, Márcia? O homem não consegue ficar confortável sem a sua própria aprovação. No fundo, todos os pensamentos que você está aí produzindo, de alguma maneira, eles têm a sua credencial para estarem aí. Muitas vezes a gente se coloca diante do mundo de algumas pessoas de uma determinada forma que elas passam a nos ferir. E aí a pessoa começa a ficar vitimizada, dependente, passiva, parece que o mundo está contra ela. Mas quando você começa a observar a forma como ela se conduz, a gente chega à conclusão que ela se põe dentro dessa característica. Então, hoje eu quero que você dedique uma boa dose da sua atenção a essa ideia. Contemple, por exemplo, que você é uma parte do todo, uma parte de Deus, uma criação viva, que você emanou da mente universal, e essa mente universal é totalmente criativa. Como se, como filho de Deus, você e Deus fossem a mesma coisa. Então, dito de uma maneira mais simples, quando você ama a si, quando você percebe que está amando a vida e confiando na sabedoria que te criou e que está te mantendo aqui, vivo, respirando, você dilui um pouco o seu ego. E quando você dilui o ego, você não se torna mais refém do ego, você se torna um hospedeiro de Deus. E o que é ego quando você fala dessa maneira, Márcia? Existe uma definição, e é uma definição que eu considero muito boa, do Wayne Dyer. Wayne Dyer é considerado um dos grandes psicanalistas dos Estados Unidos. Ele diz que o ego é o conjunto de crenças que muitas vezes nós estamos acumulando e que responde pela realidade que nós vivemos. O nosso ego é o único responsável pelos sentimentos, por exemplo, de falta de confiança e de autorrejeição que você pode ter. Quando você tenta viver pelos padrões desse nível inferior de ego, você é um refém dele. Por isso eu falei o vitimismo, a desconsideração. Então você precisa agradar sempre as pessoas, porque no fundo você não sabe exatamente ou não está ciente do valor que você tem para si mesmo.
O ego também ele se alimenta de uma crença de estar separado dos outros. Por isso, muitos de nós acabam se comparando ou criando os filhos dentro de uma visão comparativa. E eu costumo dizer, sempre vai haver alguém melhor, ou mais inteligente, ou mais belo. Então, por que na verdade a gente fica se comparando e permite ser comparado? Então, quando nós falamos de saúde e espiritualidade, eu dentro da minha prática como terapeuta homeopata integrativa, eu tenho percebido que uma forma de você proteger o seu corpo físico, proteger a sua saúde e desenvolver uma alta espiritualidade, independentemente da crença ou da religião que você professe, é ter uma energia de intenção de autorrespeito. Uma pessoa que fala a verdade, não é mesmo, Gê? Ela pode não ser agradável a todos, mas ela é no mínimo respeitada. E respeito tem que ser a base das nossas relações com os outros. Vibe Mundial 95.